Aqui eu vou pedir para vocês, a gente tem um roteiro pré-definido, inicialmente vai ter uma apresentação aqui do GT Arquitetura, depois um dos participantes do piloto também vai trazer um case, e no final a gente vai abrir para dúvida que vocês porventura tenham com relação ao material exposto aqui, e também dúvidas que vocês tenham tido conforme vocês foram lendo a documentação. Fiquem tranquilos que a gente tem expectativa de a grande parte da reunião aqui ela ter esse bloco para dúvidas. Então, se a gente não conseguir responder, a gente também já vai sinalizar no final que vocês vão poder abrir tickets que o GT Arquitetura ele vai respondendo conforme eles forem evoluindo ali dentro do Service Desk, tá bom? Então, a agenda prevista para hoje, ela traz uma sessão inicial de apresentação da PCM, alguns marcos temporais dele, de todo o desenvolvimento dela. Depois tem uma sessão específica para a documentação, indicando como é que ela está disposta dentro do portal do desenvolvedor, alguns pontos de atenção que a gente coletou conforme teve o desenvolvimento e a execução do piloto dentro desses meses passados. Depois, o time do Banco Votorantim vai trazer uma apresentação da experiência deles ali dentro do piloto, integrando com a PCM. A gente também, no item 3, deve passar sobre o FAQ, que foi elaborado ao longo dessas semanas. Ele também vai ser disponibilizado para todos. E, como quarto item aqui da pauta, a gente vai ter a possibilidade de vocês levantarem alguns questionamentos. Vou pedir, então, para vocês guardarem, podem ir colocando as dúvidas no chat, mas a gente deve abrir, no final, o workshop para dúvidas e comentários de vocês. Posso Vamos passar? lá, então? Pode, vamos lá, então. Pois bem, né? Então, basicamente, a PCM surgiu de dentro do GT Arquitetura como uma solução para um problema que foi verificado durante o freio de arrumação que foi realizado, que basicamente era uma questão de possibilidade de observabilidade das interações no que nós chamamos aqui de perímetro distribuído, tá? Basicamente, a ideia geral nasceu do GT Arquitetura e foi ali desenvolvida com os participantes do piloto, tá? Então, basicamente, nós temos aqui o primeiro exemplo de uma especificação que nasce de um GT e segue para implementação, teste e melhoria por parte de participantes do próprio ecossistema, né? Entendemos que isso aí pode ser um modelo que nós podemos usar para futuras especificações até, tá? Na área de negócio também, tá ok? Porque o objetivo é que saia o mais redondo possível aqui e factível, né? Para que os participantes consigam implementar, tá? Então, basicamente, nós começamos lá no mês 8, tá ok? Tivemos vários informes com a primeira disponibilização da primeira versão da API, também já no mês 8, tá ok? E convocação para o piloto, com expansão para o piloto. E foi aprovada a primeira versão da API de integração no Conselho, no dia 22/12, e nós já soltamos agora no dia 3/1, que nós consideramos ser uma versão final para a produção, que é a 1.0.1. Tá? Então, os participantes do piloto tivemos ali a disponibilidade, a colaboração, e eu já deixo aqui, em nome do GT Arquitetura, o agradecimento para o Banco Votorantim, o Banrisul, a CEF e a Gerência ANET, tá, okay? Que enviaram um total de 2.874.000 eventos para a PCM, de forma que nós verificássemos a correta implementação das premissas que nós tínhamos aqui, tá certo? Então, acho que podemos seguir aqui. Tá? Então, vamos lá para a documentação, que basicamente aqui nós estamos com um workshop para o pessoal de desenvolvimento, né, e de negócio, para entendimento de como que a plataforma funciona. Tá? Então, basicamente, a documentação está dividida aqui em 4 artefatos, tá certo? Temos a especificação técnica. Essa documentação foi toda feita pensando no desenvolvedor, tá? Então, por gentileza, leiam com atenção a especificação técnica. Qualquer observação, dúvida ou coisa que não ficou clara, ou alguma coisa de taxonomia, por gentileza, envie para o GT Arquitetura, tá? Para nós corrigirmos e melhorarmos sempre a documentação. Então, essa é a primeira parte, que fala de uma forma geral da PCM, o que ela faz, como que ela funciona. Aí nós temos também depois o Swagger, que diz a respeito da API de integração.
Temos o manual de integração, que diz respeito a como nós vamos obter o token para nós nos comunicarmos com a PCM e alguns exemplos de envios de dados utilizando esse token, inclusive com a receitinha lá para o Postman e etc. Então tá tudo pronto aqui para o desenvolvedor. E finalmente uma tabela muito necessária, é um arquivo Excel que ele lista todos os endpoints do ecossistema e quais as informações que devem ser enviadas neste campo que nós chamamos de additional info da API para cada endpoint destes. Tá? Isso aqui é uma característica da PCM, que ela basicamente ela tem um esqueleto a respeito da informação que está sendo trafegada, que é basicamente o contrato da própria API, e ela possui um campo que é um JSON, aonde vão certos detalhamentos a respeito daquela métrica, tá? Que esse campo ele é contextual. Então, os devs devem se atentar a essa questão, tá certo? Vamos abrir a primeira, então? Especificação técnica. Só um segundinho. Tá na minha tela, né? Isso. Então, lá dentro do nosso Confluence, tá certo? Temos lá os manuais de integração com o perímetro central e temos ali a plataforma de coleta de métricas, tá? Então, temos ali a introdução, etc. Pode descendo aí. Tá? O que é o client, o que é o server no contexto da PCM. Um é o provedor, o outro é o consumidor do serviço aqui do ecossistema. Tá? Então, todos esses conceitos são utilizados de acordo aqui nessa documentação. Podemos avançar. Então, continuamos aqui com alguns termos específicos da PCM. Tá? Podemos passando. Tá? E vamos para a parte que normalmente interessa mais ao pessoal do desenvolvimento agora. Tá certo? Então, resumindo aqui, o que é a PCM? Tá? A PCM, ela busca observar as interações entre os participantes, tá? Que acontecem no contexto client-server. Então, nós temos aqui dois papéis, tá? Os dois reportam para a PCM, e a PCM vai realizar o que nós chamamos de conciliação entre o reporte do client e o reporte do server. Tá? Em cima desses reportes conciliados, ou alguns não conciliados, que aí tem regras internas, ela vai realizar a extração de métricas. O objetivo aqui final, gente, é que nós migremos todas as métricas regulatórias para dentro da PCM. Então, basicamente, o que nós queremos aqui, a médio prazo, é extinguir a API de fase 1, a API de métricas de fase 1. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso objetivo, que as casas não precisem mais desenvolver aquelas APIs de métricas. Tá? Esse é o objetivo final aqui. Para isso, vai precisar acertar as métricas com o regulador, assim o faremos, tá certo? Vamos ter depois uma discussão a respeito dessa evolução das métricas. Vejam aqui a vantagem arquitetural desse desenho, é que assim que sair um novo produto, basicamente, os participantes não precisarão fazer nada mais. Tá? Basicamente, irão continuar mandando os dados daquele produto da forma que já fazem com os demais para a PCM e, portanto, não precisarão desenvolver nem expor API referente ao novo produto. Tá? Automaticamente, na disponibilização do novo produto, ele já passa a ter as suas métricas observadas pela PCM. Tá? Isso é feito a partir do cruzamento utilizando o XFAP Interaction ID, tá? E algumas outras regras internas da PCM. Podemos avançar aqui. Tá? Então, a PCM chama cada envio deste a respeito de uma interação de reporte. Tá? E o reporte, ele possui essa descrição de campos aqui, tá ok? Que estão logo abaixo aqui. É interessante observarmos que o endpoint de reporte, ele é dividido em dois endpoints. Um para APIs, que são as APIs privadas, são essas APIs todas nossas protegidas por MTLS, tá? E existe uma outra API para o consumo das APIs de fase 1, as APIs de Open Data. Tá? É um outro endpoint, é um outro reporte, é um outro Swagger. Nesse endpoint de API privada, tá? Você tem que
dizer qual é o seu papel nessa conversa que nós vimos acima. Se você é um client ou se você é o server. Então, tem um campo específico de papel ali para isso, tá ok? Podemos descer. Tá, então, tem todos os campos aqui descritos. Tem uma observação com relação a timeout. O timeout precisa ser reportado. Tá certo? Então, todos os timeouts devem ser reportados. Se você obteve um timeout client-side, que era aqueles 15 segundos, você vai reportar esse timeout para a PCM também, tá? Que você não conseguiu se conectar no outro participante. Tá joia? Tem aí todos os campos relativos, que são os modelos. Existem os campos comuns e existe um modelo para os clients, pode ser, e um outro modelo para o server. Tá? As definições mudam um pouquinho. Tá? Pode ir descendo. E aí chegamos ao campo Additional Info. Aqui nessa parte do Additional Info, tá? Vocês vão ver que tem ali a planilha em anexo, ali, tá vendo o download aqui? É onde vocês vão encontrar a planilha que tem, basicamente, o que precisa ter no Additional Info para cada endpoint reportado. Tá? Os endpoints são reportados sem parâmetros, sem nada. Tá? Vocês têm que fazer uma tradução dentro da casa de vocês, daquilo que foi requisitado para vocês, ou que vocês requisitaram para esse enum do endpoint. Tá? Por que isso? Porque o objetivo aqui do regulador foi justamente não permitir o vazamento de eventuais informações contidas em parâmetros para a PCM. Tá? Então, por isso que está desse jeito aí. Podemos descer. E as formas de envio, né? Forma de envio aceita basicamente 5.000 reportes por requisição. Tá certo? Vocês podem fazer aqui, nós vimos que as casas, algumas estão fazendo envio near real time, outras estão fazendo através de buckets que elas enchem, e quando chega ou o bucket enche, ou chega-se ali um limite de tempo, eles disparam esses reportes para a PCM. Então, basicamente, a estratégia de envio da casa é definida pela própria casa, tá? Nós teremos um SLA cujo objetivo aqui é que no dia posterior, tá ok? T+1, os reportes já estejam conciliados, tá certo? Então, basicamente, a melhor estratégia aqui parece ser enviar durante o dia para evitar que na noite você tenha um abend, um problema qualquer de envio, e aí você fique lá depois com reportes sem conciliação e possa ser penalizado por isso, tá? Então, basicamente, o que nós estamos vendo é essa estratégia de envio near real time aí que eu comentei, tá? Podemos descer? E aí, a respeito do processamento, vocês vão ver que está muito bem explicado aqui toda a questão de processamento, tá? De como que é feito o pareamento. E vocês vão ver também que é muito importante vocês perceberem a máquina de estados, acho que pode descer aqui um pouquinho, da própria PCM, que ela dita exatamente, tá certo? Quais são os estados e as condições de transição entre os estados, que aí quando vocês olharem um reporte de vocês e verem como que está esse reporte, vocês vão saber exatamente o que aconteceu com ele, tá ok? Basicamente o que nós queremos aqui, ó, resumão, tá? Seu reporte foi aceito, passou pela sintaxe lá, inicial do API Manager, não havendo problemas com os campos, ele vai entrar no estado accepted, tá ok? Do estado accepted, ele vai procurar por o pareamento dele, ver se o outro lado já mandou o dado para a PCM, tá? Se o outro lado não mandou ainda o dado para a PCM, ele entra como unpaired, não pareado, e fica aguardando que o outro lado envie, tá? Essa interação para a PCM. Quando o outro lado enviar, havendo a consistência, tá? O dado vai migrar para o estado paired, que é o estado final que a gente deseja aqui, tá? Da maioria dos reportes na PCM, né? O cliente consumiu o server, o cliente disse que é isto que aconteceu, o server falou que também é isto que aconteceu, pareou, não há problema, o dado é pareado. Tá certo? Então, esse é o objetivo, tá? Podemos descer aqui. Os dados descartados também são descartados e você recebe. Você pode consultá-los tanto na interface do usuário aqui da PCM, da interface do administrador, quanto na própria chamada da API que você fez. Se ele for descartado, vai aparecer a razão pela qual ele foi descartado, tá? De forma bem explícita lá. Nós estamos tomando cuidado com isso, tá? Para ficar bem claro por que o dado está sendo descartado, por que ele não foi aceito. Tá ok? Pode descer. Ok, então basicamente é isso, tá? Depois disso, nós temos a documentação da API, acho que nós podemos passar, que é um Swagger,
tá? E a documentação manual de integração. É isso. Manual de integração, vocês podem descer, vocês vão ver que tem ali basicamente a arquitetura de autenticação, que é contra um autenticador da própria PCM, que, resumão, vai ser utilizado o mesmo certificado MTLS que você usa e é o mesmo pattern de autenticação que vocês já usam para conversar com o diretório central. Tá? Vocês vão usar o certificado vai dar para vocês um token. E esse token vocês usam para fazer as interações na API. Então, basicamente é isso. Desce um pouquinho, vocês vão ver que tem uns exemplos ali de envios e respostas. Todos os endpoints aqui, tá ok? Listados, tá? Pode descer um pouco mais. Vai descendo. E tem uns exemplos aqui, ó. Isso, ó, tá vendo? Temos exemplos claros aí de envio e de resposta e de recusa e etc. Tá ok? Então, por gentileza, leiam. Isso aqui foi feito pensando em vocês. Tá? E, finalmente, talvez o artefato tão importante quanto o próprio Swagger e essas questões, que é a tabela dos endpoints e do campo adicional info. Vamos pegar um exemplo aqui. Não, pega o arquivo XML aí, por gentileza. Esse aqui precisa ser alterado. XML não, XLS. Planilha. Na planilha. É isso. Vai lá, vai clicar nela lá. Não, acho que está justamente em reporte. Aí, quase chegando aí. Download aqui. Isso, abre ele aí para nós. Tá certo? Ó, então, vamos pegar um endpoint aqui mais complicado. Então, tem todos os endpoints com seus métodos, tá? Como que ele aparece na PCM, como que vocês enviam ele para a PCM, e aí veja a coluna D, tá certo? Que é a coluna Additional Info, que é aquilo que precisa ser enviado dentro do Additional Info. Tá? Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que nós temos pedido um consent de V2, linha 10. Tá? Esse consent de V2, isso. Então, nós estamos aqui iniciando uma jornada, tá certo? De compartilhamento de dados e vamos solicitar ali a um transmissor, eu como receptor, vou solicitar ao transmissor um determinado consentimento, tá ok? E vou fazer o post deste consentimento, desse pedido de consentimento lá. Tá? Ao receber a resposta, eu terei entre os dados de resposta o consent ID. Tá? Então, neste momento em que houver o request e response, para a PCM eu vou mandar o endpoint, os dados adicionais que estão lá no contrato, tá? Que dizem respeito a quem eu sou e quem eu consumi, tá? E no campo adicional info eu vou incluir um JSON contendo o consent ID, que me foi fornecido pelo parceiro, tá? E o person type, que é PJ ou PF, tá? E isso aí está bem escrito lá. Então, a tabela inteira tem justamente o que compõe cada endpoint desse para o adicional info, tá? Que talvez seja o ponto mais importante aqui para a gente preencher. É isso. Segue, Diego, por gentileza. João Maurício, eu estou vendo aqui sua pergunta, sim, o discarded já é descartado logo na resposta que você obtém da API. Então, você vai ler a resposta, você vai saber que ele foi descartado. Então, ali, a princípio, tem alguma coisa que você tem que fazer para corrigir, tá ok? Diego, você pode voltar lá no slide, então? Só para a gente poder... Isso, volta para o slide para a gente dar continuidade aqui. Tá? Então, nós passamos aqui, a princípio, demos uma pincelada por toda a documentação, tá? Eu, a princípio, gostaria até de mostrar, talvez, a interface administrativa traria alguma elucidação para vocês, mas vamos deixar para o QA depois, tá? Para plenário. Perfeito. Porque nós temos que dar andamento aqui e verificarmos algumas coisas, tá? Então, alguns aprendizados, tá? Que o pessoal normalmente esquece aqui, tá? Primeiro ponto muito importante, tá? Vocês vão obter um token ali. Esse token ele tem uma validade de 6 horas. Devido à quantidade de informações que são enviadas para a PCM, tá certo? Nós pedimos que vocês utilizem o token durante as 6 horas para todos os envios, tá? Não solicitem tokens para cada envio. O segundo ponto, se você administra várias IFs, tá? Para o envio de cada IF dessas, você vai ter que obter o token específico para ela.
Senão vai dar mismatch entre quem você diz ser e quem você se autenticou. E aí a PCM não vai deixar você submeter dados. Tá? Então, se você, como administrador de data center ou desenvolvedor, tá certo, tem mais de uma org ID, trabalhando com mais de uma org ID, tá certo, você vai ter que ter uma instância para atendimento de uma org ID, outra instância do seu sistema para atendimento da outra org ID, ou você vai ter que ter a capacidade de migrar entre as credenciais, tá certo? API, acesso à API lá e envio de dados. Cuidado que a hora lá está em Zulu time, tá certo? Todos os timestamps são Zulu, tá? Que são informados no contrato em milissegundo, tá? O AS, nós temos que lembrar que nós temos que também reportar o endpoint de /token/register. Então, quando você começar uma jornada e solicitar um token, uma outra casa, você tem que reportar isso também de acordo com aquela tabelinha que nós mostramos para vocês, tá? O terceiro bullet, muito importante isso aqui, XFAP Interaction ID, nós entramos numa discussão junto com o GT Segurança e o GT Especificações, e para nós ficou claro que o XFAP Interaction ID, ele é único para um request response dentro do ecossistema, porque nós verificamos que tinham participantes que estavam usando o mesmo XFAP Interaction ID numa jornada inteira, tá certo? Como um artefato, um índice de jornada, tá? Este não é o objetivo do XFAP Interaction ID. Então, isso está tramitando nos outros GTs, irá para a base de conhecimento do ecossistema, para problemas conhecidos, se eu não estou enganado, eles estão decidindo ainda. Então, nós já estamos alertando a respeito disso aqui, que se vocês, como cliente, realizam outra coisa, nós vamos precisar mudar isso aí, tá? Está previsto lá na API o método PUT, para você corrigir os seus dados eventuais, só que o processo administrativo de correção de divergência, ele ainda não foi definido, tá? Por quê? Porque nós tomamos uma decisão aqui de fazer esse processo baseado em casos reais, ou seja, nós vamos observar o que está acontecendo no ecossistema entre as casas e em cima dos dados reais, da massa de dados reais, nós vamos propor um processo administrativo de resolução de divergências para o conselho e para o regulador. Tá? Preferimos fazer dessa forma do que desenhar um processo abstrato e depois termos problemas com esse processo. Tá? A PCM, nessa primeira versão, ela é basicamente o MVP. Tá, joia? Desenvolvimento. O que o pessoal reportou para nós aí no pós-mortem que nós fizemos com as casas? Entre 3 e 6 semanas de desenvolvimento, tá? O pessoal conseguiu enviar os dados aqui. A arquitetura que vocês forem definir deve prever um enriquecimento desse campo additional info, tá? Que a gente está falando naquela tabela, que hoje tem basicamente o Consent ID. Nossa expectativa aqui é que o regulador autorize a aquisição de mais informações a respeito do negócio, com o decorrer do tempo e maturidade da PCM. Então, faça uma arquitetura que preveja que esse campo possa ser enriquecido, tá? E ele vai ser versionado em separado, tá? Então, basicamente, esses aqui são pontos de atenção que a gente já gostaria de deixar para os devs aqui. Podemos avançar? E aí chamo o nosso colaborador aqui, o Banco Votorantim, para nos trazer como que foi a experiência deles aqui no piloto. Perfeito. E só aproveitando, pessoal, pode continuar colocando dúvidas no chat aqui, a gente vai responder todas elas aqui ao final, aqui na plenária, tá bom? Aí eu não sei se o pessoal do Votorantim vai projetar ou o Diego já projeta por eles. Bom dia, pessoal. Bom dia. Maravilha. É com vocês. Bom dia, pessoal. André, do BV. Sou aqui um dos responsáveis por engenharia. Eu tenho aqui na pauta Fernanda, que é uma das nossas responsáveis aqui pelas pautas regulatórias e negócio. E também estou com apoio do time técnico aqui, o Léo e o Áquila, ambos aqui da casa, tá? O que a gente está trazendo aqui, vou pedir, é o Diego que está projetando, né? Isso, André, pode ir. Então, assim, o que a gente separou aqui, tá? A gente separou em bullets quais são os principais insights que tivemos aqui. Trouxemos 3 desenhos da evolução de arquitetura que a gente utilizou por aqui. E, por último, separamos um espacinho aqui para falar sobre os nossos aprendizados e os desafios. Eu vou tentar ser bem sucinto, embora seja difícil para mim, mas a gente vai seguir aqui da melhor forma, tá? Então, o que é interessante aqui para a gente, tá?
Nós optamos por utilizar uma arquitetura aqui na construção das nossas peças que já nos facilitou a integração. Então, hoje, nós temos todo o nosso fluxo cercado por gateways, tanto inbound quanto outbound. À medida que a gente foi evoluindo aqui na pauta do Open Finance, a gente foi melhorando a nossa coleta de métrica e a gente chegou na arquitetura inicial que a gente tem hoje. Então, basicamente, eu tenho essas métricas sendo coletadas nesses gateways e transitando via evento para os mecanismos que quando a gente optou por aceitar esse desafio de participar do piloto da PCM, a gente pensou na nossa estratégia de desenvolvimento em duas partes. A primeira é, vamos enviar essas métricas para o PCM para a gente começar a ter volume de dados. E enquanto o próprio sistema amadurece, a gente vai entendendo aqui como que a gente vai fazer para reprocessar esses dados. Então, eu estou colocando isso como um ponto interessante e relevante, porque no primeiro momento foi mais importante para a instituição que fala enviar os dados para a PCM para termos massa crítica. E depois que a gente amadureceu bastante aqui, entendeu a máquina de estado, entendeu como que a gente poderia evoluir, nós começamos a pensar na nossa estratégia de reprocessamento. Então, legal, o que a gente faz com o retorno do que a gente está recebendo aqui da PCM? Como que a gente analisa e trata os discarded? Como que a gente faz para reprocessar os pirates e os demais status? Tá? Diego, se quiser passar para a próxima, acho que já podemos sim. Então, assim, esse primeiro desenho representa em alto nível o que a gente faz aqui. Tá? Então, a gente tem ali, tanto à esquerda, o gateway de inbound, quanto à direita, o nosso gateway de outbound, e ambos alimentando um mesmo tópico de eventos aqui no meio do caminho que processa e armazena uma base analítica. Então, se quiser seguir para o próximo aqui, Diego, a gente pode ficar tranquilo. Como o Henrique bem disse, a gente pensou em colocar uma peça de enriquecimento e tratamento desses envios consumindo esse mesmo tópico aqui no item 3. Essa peça, ela armazena os dados em uma base transacional desenvolvida para esse fim e encaminha essa informação ali para o PCM via gateway de outbound também. Aqui a gente ganhou velocidade no nosso desenvolvimento, tá? Toda vez que a gente tinha necessidade de enriquecer um adicional info com alguma informação que não era relevante capturar na borda, a gente levou a responsabilidade para essa peça. Da mesma forma, essa peça tem a responsabilidade de fazer o parser dos endpoints que são passíveis de envio ao PCM, tá? E, Diego, por último, se você quiser mostrar o próximo slide, fica tranquilo. E aí, com essas informações em uma base transacional e a visão clara do que precisava ser feito, a gente optou por colocar uma rotina de reprocessamento. O que é interessante dizer aqui no Banco BV, nós optamos por envio completo das informações, sem distinção de casa, NRT. Então, o que bateu de métrica aqui, em questão de milésimos de segundo, está na PCM. Então, a gente tem aqui alguns mecanismos de controle, mas nós estamos desde o início do piloto com os nossos dados todos indo para lá. Então, é um volume até interessante, não se compara a outras instituições, mas é o nosso volume está na totalidade indo para a PCM. O que a gente encontra de desvio aqui, a gente já está tratando como ambiente produtivo, tá, pessoal? E, Diego, se quiser passar o último slide, é o que eu finalizo aqui, tá? Então, assim, ó, o que foi importante aqui para a gente, tá? Então, assim, à primeira vista, pareceu algo um pouco complexo. A gente começou a desenvolver apenas com o Swagger na mão. Mas, à medida que a gente foi evoluindo no desenvolvimento, a gente observou que não era algo tão complexo. Tá? Então, foi bem importante participar desse início de projeto aqui, tá?
a gente também aproveitou essa oportunidade para rever alguns pontos na nossa arquitetura. Então, cada peça foi desenvolvida ao longo do tempo, a gente aproveitou para padronizar algumas coletas, adicionar informações relevantes em mais endpoints, enfim. Foi bom para a gente, porque a gente teve a oportunidade de revisitar a nossa arquitetura. E participar do piloto foi importante, porque agora a gente está um passo à frente, tá? Então, nós estamos aptos, tivemos as nossas lições aprendidas, não será uma correria muito grande atingir as nossas datas, tá? As dificuldades são inerentes a early adopters, né? Não, a gente pegou uma documentação incompleta, a gente passou por uma série de discussões e isso gera um pouquinho de retrabalho. E parte das dificuldades também são parte dos benefícios. A gente teve que conciliar o desenvolvimento de algumas melhorias junto ao tempo de desenvolver a própria integração. E, por último, a opção de participar do piloto com fase 2 e fase 3 pegando fogo trouxe para a gente um pouquinho aqui de frio na espinha. Mas o time focou, conseguiu dedicar, a gente conseguiu cumprir todas as datas, conseguimos contribuir com a pauta regulatória e conseguimos ainda parar para apresentar isso aqui para vocês. Então, aqui eu finalizo a apresentação, eu não estou enxergando o chat, mas a gente pode seguir aqui já, Diego. André, então, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço também, tá? Muito obrigado, André. Muito obrigado. Tá? Depois vocês também estão liberados para perguntar para ele lá na parte da plenária. Tá? Então vamos avançando. Nós estamos com 9 horas e 37 minutos agora da manhã. Perfeito. Vamos passar aqui Nick. pelas facs. Beleza. Bom, sou o Nick Marcondes aqui junto com o Henrique. Estamos na coordenação de arquitetura. Então, rapidamente, perguntas frequentes que a gente tem visto, né? A gente montou um documento de perguntas frequentes. Aqui ele está sendo chapado nesse slide. Mas o que significa PCM é plataforma de coleta de métricas, né, pessoal? Acho que é a primeira questão ali que fica. Onde você pode acessar essa documentação, conforme a gente acabou de navegar, isso está ali no Confluence do Open Finance, na área do desenvolvedor. Então, tem uma área específica sobre plataforma de coleta de métricas. Qual o SLA para envio a PCM? Isso é uma coisa que está em definição no GT Arquitetura, conforme a apresentação aqui, a gente já realmente pode adiantar que a ideia é que isso seja enviado durante o dia, né? E conciliado entre os participantes até amanhã do dia seguinte. Mas a gente vai fazer uma definição fechada mesmo, e vocês via Informa aí do Open Finance, como de costume, vão ficar sabendo o que ficou definido para SLA. Eu preciso enviar dados de versão 1 da API de fase 2? Não. Essa é uma API que está sendo depreciada, né? Precisaria enviar dados de APIs depreciadas? Sim. A única exceção é essa API de versão 1 da fase 2, tá bom? Então, futuramente, a API da versão 1 da fase 3 vai ser depreciada, né? Então, vai continuar sendo enviado até que ela seja retirada de fato. Como faço para referenciar marcas acionadas? Atualmente, o envio da PCM, ele não tem essa diferenciação de marcas. Então, é a nível de Organization ID, tá bom? Se eu encontrar um problema na minha integração, estou enviando dado errado, descobri que eu, na verdade, estou calculando alguma coisa errada. Consigo corrigir? A gente tem a previsão desse método put para poder fazer uma correção, né, nos data points. Mas, entretanto, isso é um processo administrativo de resolução de divergência que a gente ainda está trabalhando na definição disso. E a gente gostaria muito de ter os dados antes de travar uma definição dessa resolução de divergência. Então, a gente vai fazer essa definição pós a entrada aqui da PCM nos próximos meses, com os problemas que de fato forem acontecendo, a gente conseguir criar uma regra específica para a resolução de divergência. Pode passar para o próximo slide. Qual é o escopo de endpoints que a PCM deve receber? Então, são todas as APIs do Open Finance disponíveis hoje. Que a gente separa em duas categorias ali, então Private API e Open Data API. Então, do Private API, a gente tem então dados de clientes, fase 2, dados de serviços, fase 3,
e os de segurança, né? Então, a gente tem o /token e os de DCR, né? Conforme a tabela. Então, cada role tem uma coisa específica ali. Por exemplo, essas de segurança, só o cliente envia, o server não precisa enviar. E o Open Data, né? Então, dados abertos também tem ali uma API específica para isso. Você encontra ali o detalhamento na nossa documentação, conforme a gente acabou de mostrar. Temos a necessidade de fazer testes funcionais ou certificação específica para poder participar da PCM? Não há necessidade. Está previsto, inclusive, para, na verdade, a plataforma de verificação, né, a ferramenta de verificação e produção, enviar esses pontos de report, de telemetria para a PCM, mostrando as requisições que a própria FVP está fazendo contra um participante. Então, automaticamente a gente vai saber se o participante está integrado com a PCM, porque tem que conciliar, né, os dados que foram feitos. Então, isso acaba sendo muito mais efetivo para a gente do que ter uma certificação fora do ambiente produtivo. Posso enviar dados de sandbox a PCM nesse momento, né? Então, aqui, tendo o ambiente produtivo da PCM, posso enviar meus dados de sandbox. Até o dia 1/2 aqui será permitido o envio de dados não produtivos. E, inclusive, a gente recomenda que seja enviado dados produtivos, né? A fim de colaborar com esses testes da capacidade de pareamento real da plataforma. Então, realmente, os participantes, conforme eles forem enviando, a gente vai ver os data points se encontrando ali, a gente vê essa capacidade ali, o throughput, né? Quais são as certificações de segurança que eu preciso adotar para poder integrar com a PCM? A API, conforme a documentação, o ALF2, né? Então, você tem ali um Client Credentials, você vai utilizar o seu certificado MTLS BRCAC, né? Padrão Open Finance Brasil, para fazer essa integração. Aí, próxima pergunta, mas minha instituição não tem esse certificado BRCAC, como é que eu faço, então, para integrar com a PCM? Nesse momento, você pode utilizar o certificado do diretório Sandbox. Então, o próprio diretório emite o certificado para você usar esse certificado para se integrar. E para o momento de plena produção aqui, né? Então, pós 1/2, a gente está estudando alternativas para a instituição que não possui esse certificado, como é que ela vai poder fazer essa parte de segurança, né? Obter o token da PCM, basicamente. Mas sem prejuízo do desenvolvimento da casa, uma vez que dá para utilizar esse certificado do diretório Sandbox. Qual o prazo para se integrar à PCM? Então, esse prazo está estabelecido conforme eu informo, pelo menos até agora, isso é o que a gente tem aqui. Então, é até o dia 1 de fevereiro, tá bom? Próximo slide. Qual é o processo para correção de eventos de divergência que estão com status paired inconsistent ou unpaired? Então, como havia mencionado, né, a APCM tem um método PUT, que deverá ser utilizado para realizar o reenvio de pontos de telemetria problemáticos, né, alguma coisa que estava errado na integração e simplesmente nem pareou. E isso aplica a correção. Neste momento, porém, não há definição da regra, né, conforme eu havia colocado, para o uso desse endpoint. O GT Arquitetura está optando por esperar problemas reais acontecerem para a gente já criar regras aqui de resolução de divergência em cima de problemas reais e não problemas hipotéticos. Então, por isso, a gente não tem aqui uma trava específica aqui para esse PUT. E como é contabilizado paginações, né? Atualmente, a PCM não tem no escopo dela ali a contabilização de paginação. A gente vai fazer aqui um estudo para, eventualmente, adicionar esse pagination key ali no campo additional info, tá? Então, por isso, é interessante vocês observarem que o additional info é uma coisa que vai ser versionada de uma forma separada aqui da próprio Swagger, né? Porque ele vai ter regras baseadas nos endpoints e, enfim, a gente vai dar o tempo necessário para fazer integrações baseadas em cada um do tipo de endpoint, cada um dos pagination keys, por exemplo, em cada um dos endpoints, tá bom? Isso é o que eu tenho de FAQ. A gente pode começar a plenária agora, temos 15 minutos, vamos tentar responder o máximo de perguntas que der e, de qualquer forma, a gente tem ali, conforme o Henrique bem colocou, o Service Desk, né, que continuará à disposição de todos os participantes
e agora, inclusive, para essas questões relacionadas à PCM. Então, se você tem alguma pergunta que a gente não colocou, não está em nenhum lugar da documentação, nenhum lugar do FAQ, e nessa apresentação ninguém falou sobre isso. Então, o Service Desk é o local certo para fazer essa pergunta, tá bom? Isso. Se a gente puder seguir aí a ordem cronológica de quem mandou por escrito. Acho que é uma boa. Então, Fernando, sobre o FAQ Interaction ID, entendi que será usado como chave, porém, este header não é obrigatório nas especificações atuais. Faz sentido esperar alguma atualização? Então, ele é obrigatório para o server sempre gerar. Isso faz parte da especificação FAP, inclusive. Então, sempre existe um FAP Interaction ID. Hoje, ele é opcional para o cliente gerar, e aí, se ele gera, ele manda isso para o server, e o server deve refletir. Mas, de qualquer forma, o FAP Interaction ID ele existe. Então, de uma forma ou de outra, você sempre vai ter como obter ele como cliente, baseado no que o server gerou. E aí, os dois enviam a mesma informação, o pareamento será feito, tá bom? Só lembrando que vai ter aquela modificação da documentação, né, em que ele vai passar a ser feito pelo cliente, tá? Isso, para simplificar exatamente isso. Então, se já quiserem proceder dessa forma, é até recomendado. Exatamente, bom ponto. O João falou aqui, dúvida, o campo Additional Info é estruturado com os campos de preenchimento opcional para o endpoint ou deve ser uma string contendo JSON? Ele é do tipo Object, então, na verdade, ele é um JSON, na verdade, sem precisar fazer a conversão para string. Ele é Object, então o Swagger permite, né? Então, você consegue colocar ali qualquer coisa que seja um JSON no nível ali dentro desse campo, tá bom? Nick, aí aproveitando então essa pauta aí, perguntaram quais são os campos que vão lá dentro, se pode ser qualquer informação. Não são quaisquer campos. Aqui a gente tem uma API, uma planilha específica que é por API, né? Então, tem API que você vai mandar uma informação do status, por exemplo. A maioria das APIs você tem um Consent ID. Então, deve ser observado qual é a API que está sendo acionada para ver qual é a regra de adicional info específico para aquela API. Tá bom? Próxima pergunta. O SLA de envio de um repórter é D+1. Bom, acho que essa já consegui cobrir, né? O descarte de aqui você já tinha conseguido cobrir, né? Durante ali do João, ok. Falou-se em penalização. Já há alguma penalização estabelecida para possíveis descumprimentos? Isso é um trabalho que está sendo feito junto ao próprio regulador aqui. A gente tem a resolução conjunta número 4, que ela estabelece a necessidade de penalidades baseado em não cumprimento de métricas, né? Então, isso é um trabalho em andamento, a gente não tem a definição publicada para isso ainda, tá bom? Eu gostaria de trazer um ponto aqui. A vantagem desse trabalho não ter sido terminado é que, com a existência da própria PCM, as métricas de performance vão ser baseadas no comportamento real do ecossistema, né? Então, assim, não tiraremos números aqui debaixo da cartola, tá? Perfeito, Henrique, bem colocado. Sobre o PCM, entendi que a ideia é substituir a API de métricas faziam em relação ao arquivo de Excel. Sobre o ponto do arquivo do Excel, acho que tem uma coisa que está lá que a PCM não substitui, que é o estoque de consentimento. Então, pode ser que a gente mantenha o Excel para o estoque de consentimento, mas isso vai ser uma conversa futura junto ao regulador, mostrando que está substituindo de fato para as outras métricas, sobrando só essa, fica só essa. Pode até ser considerada a mudança da frequência de envio desse tipo de informação. Mas a planilha ela não será automaticamente substituída no dia 1/2, tá bom? Deixa eu só complementar então, por gentileza. Por favor. Não só a planilha não será automaticamente substituída, como também a API de métrica de fase 1. Tá? As APIs administrativas também não serão substituídas. Tá? Nós vamos fazer um processo de acompanhamento, comparação, para aí, então, nós fazermos uma proposta para o Conselho Regulador de desativação desses artefatos e sistemas. Tá bem? Perfeito, bem lembrado. Qual é o rate limit da API de envio de dados? Ela é um dos serviços aqui do parâmetro central, então ela segue conforme normativo vigente de
serviços do perímetro central, assim como o diretório. Se eu não me engano, isso é um limite global de 300 TPS, tá? Foi comentado que o acompanhamento de reportes das instituições será via plataforma para o usuário do PCM. Como será a solicitação de acesso? O acesso, a gente está, na verdade, reaproveitando o próprio diretório central, né? Então, ali, como você faz o login do Service Desk, vai ser similar para fazer o login aqui na interface da PCM. Você loga com o seu usuário do diretório via o ALF com o diretório, tá? Single sign-on. Precisa criar single sign-on. Então, vocês não precisam, basicamente, criar outro usuário, solicitar o usuário. É o mesmo usuário. E terá acesso à mesma org. Pedido de ajuda. Até agora, não consegui fazer a autenticação e obtenho um token para o sandbox. Recebi um 400 invalid client. Eu não tenho certeza se isso já está disponível, o ambiente que você está tentando acessar está disponível ou você está utilizando... É hoje, Nick. Na verdade, é hoje, né? Sim, perfeito. Teoricamente, não sei se você fez essa request exatamente agora, mas deveria estar disponível até hoje, no final do dia. Lembrar que tem que usar os endpoints de sandbox nesse caso. Perfeito. Se não funcionar até hoje, final do dia, aí eu recomendo que você abra um ticket lá para a gente verificar o que está acontecendo nesse caso específico, tá bom? Na planilha tem obrigatório para. Aí no caso a role, né? Então, no exemplo, register significa que para ser obrigatório para o cliente e o server. Então, quando está com obrigatório para o cliente, significa que o cliente deve enviar aquela informação referente àquela interação. Quando está para ambos, cliente e server. Então, aqui você colocou A, B, C, A. Não precisa informar, mas pode. B, não pode informar. C, não faz sentido informar. No caso, acho que está muito mais no sentido de nem faz sentido informar. No caso do register, nem é esperado que o server envie a telemetria, porque de fato tá obrigatório, mas acho que o ponto que você colocou só faz sentido para, né? Então acho que é muito nesse sentido que está colocada ali aquela questão, mas eu acho que a gente vai mudar o nome dessa coluna baseado nesse feedback. Obrigado, João. O Gabriel colocou aqui dúvida. As APIs Token Register devem ser enviadas desde o lançamento? Sim, elas já estão lá disponíveis para ser enviadas com telemetria. Aí mais uma pergunta aqui do João. Entendi que no dia 1/2 devemos mandar o primeiro report. Seguindo a lógica do SLA, D+1 significa que deve começar a mandar o reporte dos acessos do 30/1. Neste caso, não. Pergunta, hein? Nesse caso, não. Neste caso, não. Na verdade, vamos dizer assim, a sua obrigatoriedade, de fato, vai começar, então, no dia 2/2, referente ao dia 1. Acho que podemos colocar dessa forma. Mas você poderia já mandar a partir de, sei lá, meia-noite do dia 1, né? Dados, interações que aconteceram naquele dia. Maravilha. A próxima pergunta aqui. Entendi que a resolução de divergência ainda vai ser definida. Correto. Uma sugestão, se o cliente reportar diferente do server e o registro ficar como unpaired, o registro fica como unpaired. Correto. Mas se algum corrigir de forma que dê match, pode ser interessante virar paired. Essa questão de divergência, acho que o ponto que fica um pouco difícil a gente saber logo de cara quem mandou a coisa errada, né? Então, acho que esse é o ponto aqui da discussão. Mas legal, seu feedback a gente vai levar em consideração aqui para a discussão. Mais uma pergunta. Estou com problema, obtendo o token sem problema algum, mas quando tento enviar algum report, recebo 404. Acho que tem que verificar se está na URL correta. Pode ser que você esteja basicamente não utilizando ali o ambiente que está deployado aí com a versão nova da API, que a gente está com uma API que é separada entre Open Data e Private, né? Pode ser que você esteja utilizando a anterior. Mas, de qualquer forma, mesma recomendação. Se até hoje, no final do dia, você ainda estiver tomando esse erro,
abra um ticket que a gente vai, o mais rápido possível, verificar o que está acontecendo com o seu caso, tá bom? Todas as instituições detentoras de conta, apenas fase 3, estão incumbentes fase 3, devem se integrar à PCM? Sim, é esperado que envie-se os dados ali referente ao seu papel, né? Então, nas APIs específicas, você deve enviar a telemetria, até porque os seus clients, eles vão enviar a telemetria, e aí, se você não envia, vai ficar como unpaired as interações com a sua instituição, tá bom? Dúvida, analisando a planilha dos endpoints e segurança, token register devem ser enviadas para a plataforma apenas como client? Correto. Não será enviado como server. Você está correto. Entendido certo aí. Qual SLA para ambas as IFs terem enviado para PCM o reporte da transação? Se você permitir, Nick, deixa eu explorar um pouquinho esse, já que nós estamos com o tempo, é uma pergunta muito recorrente aqui. Ok. Uhum. Pessoal, como é que está sendo o nosso desenho aqui, tá? Desse SLA, tá? Basicamente, nós vamos ter uma obrigação de conciliarmos os nossos reportes até algum momento da manhã do dia seguinte, tá ok? Então, eu tenho tempo para enviar durante o dia, tá certo? E, nos meus processos, verificar se tem alguma coisa que faltou eu enviar. Por exemplo, eu aqui, Banco do Brasil, tá certo? Se eu vejo que Bradesco enviou uma interação e está unpaired para mim, isso é uma obrigação do Banco do Brasil fazer. Então, eu vou ter que olhar a minha integração, ver se eu perdi algum log, etc. E, eventualmente, fazer o post dessa informação. Tá ok? O que acontece? No outro dia da manhã seguinte, tá? Nós vamos ter um hard, um ponto ali de separação entre aquilo que foi enviado e conciliado no prazo e o que foi conciliado fora do prazo, tá? Basicamente, nós vamos ter uma métrica assim, que no outro dia, às 8 horas da manhã, X% das interações envolvendo você, ou o Banco do Brasil aqui, já tem que estar conciliadas, tá ok? Então, essa é o que nós chamamos de meta diária, tá certo? E aí nós vamos ter métricas de 30 dias e de 90 dias, SLAs de 30 dias e 90 dias. Tá? Então, basicamente, vai ser algo do tipo, olha, em 30 dias eu posso deixar de cumprir a minha obrigação diária em, por exemplo, 6 dias, 5 dias, 4 dias do mês, por exemplo, entende? Então, vai ser algo assim e vai ser um percentual. O percentual no início vai ser bem razoável e com o tempo o regulador vai subir o percentual. A partir do momento que verificar que as casas estão com as integrações corretas, dados corrigidos, pareamento sendo executado sem problemas que estejam levando à diferença de informação. Tá? Então, a tendência é que isso suba, a régua vai subindo com o tempo. Tá bom? Perfeito. Boa. No final, acho que mais um ponto a comentar a gente tem pensado aqui, né, que a gente vai ter uma imutabilidade disso, então até a gente não está travado, mas a discussão está em 7 dias. A partir do 8º dia ali, você já não pode mais corrigir, mesmo fora do SLA, porque a gente precisa ter um ponto de corte ali para poder falar, essa métrica está fechada, né? Então, só mais um comentário. Como será a resolução de divergência? Bom, acho que a gente já trouxe aqui que isso está em discussão. Uma dúvida. Caso a minha solução use uma camada de WAF na frente e a requisição seja barrada na camada WAF por algum motivo específico. Neste caso, não chegou a camada de serviço. Então mas aí o ponto o cliente ele vai perceber. E aí o seu WAF, se não chegou, vai dar um erro. E se der um erro para o cliente vai pegar esse erro e vai mandar para a PCM. Alguns data points, a gente coloca ele como single. Então, deu erro 500. Não espera que o server avise também que deu um erro 500. Então, só o cliente falar que deu erro 500 para a gente já é o erro 500. Tá bom? Então, eles não precisam de pareamento nesse caso. Até porque, né, como você bem colocou, você nem... tem casos que você nem recebe ali na sua aplicação, você não tem nem como... ter um log tão granular assim, tá? E aí se me permite, mais um ponto aqui importante, isso que o Nick comentou. Percebam que isso vai permitir que, olhando o relatório da PCM, você vai ter uma visão de como a sua casa está pela vista das outras casas. Então, essa informação que muitas vezes, se esse WAF for um WAF de terceirizado, de nuvem, contratado, que às vezes ele não traz uma informação clara para você olhando na PCM, você vai ver esses reportes. Como, por exemplo,
problema de rede que a princípio rota ou qualquer coisa que deixou você indisponível para alguém, isso você vai passar a ver na PCM, porque alguém vai estar reportando timeout, tá certo? E você vai ter acesso a esses reportes que envolvem a sua casa, tá? Perfeito. Bom, vou estender só mais uns 4 minutos aqui, só tentar responder o máximo de perguntas possíveis. E aí, pessoal, quem ainda tiver dúvida, a gente deixa o Service Desk à disposição, tá? Para a gente poder ter esse canal oficial para respostas. O João perguntou uma coisa aqui, deixa eu só passar na frente, porque é o mesmo assunto. Entendi que erros 500 não se espera reporte do lado do servidor, e para erros 400. Bom, basicamente a regra, João, é o seguinte: o que o servidor tiver, ele manda, tá? Então, se a sua arquitetura permite observabilidade de erro 500, mande o erro 500. Tá? Basicamente isso, não se importe. O que você observa do seu lado, você pode mandar. Tá? A única coisa que muda é basicamente a máquina de estado para cada tipo de erro. Dentro da PCM. Você, como server, não precisa se preocupar. Tá? Observou, você consegue o data point, envia o data point. Tá certo? Maravilha. Acho que é uma forma bem fácil de entender a regra geral. Maravilha. Sabemos quais são as informações enviadas no Additional Info? Sim, é aquela planilha, né? Então, acho que está respondido. Foi um reply... tá respondendo sobre... não, essa é outra pergunta. Reply do Correlation ID do response no post não seria mais interessante FAP Interaction ID? Assim dá para casa associar. Isso é uma discussão que a gente está tendo, na verdade, exatamente sobre esse ponto. Porque, enfim, a gente está pensando em ter um outro ID ali relacionado à jornada. Mas é uma coisa que está fechada, acho que eu não posso dizer que vai ou não ser alterado antes de a gente terminar a discussão. Mas obrigado pelo feedback e a gente leva em consideração com certeza. Acho que FAP Interaction ID faz mais sentido, concordo. Matheus, vão existir rate limits? Então, acho que já foi colocado ali, né? Então, conforme os normativos vigentes de serviços do perímetro central, a previsão da criação do endpoint da PCM para podermos enviar reportes em lote, ele já é assim, tá? Você pode enviar 5.000 de uma vez só. Então, é até interessante você utilizar uma arquitetura que acumula, né? E envia em lote. Será interessante manter o campo adicional infra dentro do Swagger estruturado. O problema disso é que aí a gente teria que separar por contexto de cada uma das APIs do Open Finance, né, e ficar bem amarrado ali. Acho que não é uma coisa que a gente gostaria de adicionar complexidade. Então, por isso que a gente colocou o Object mesmo. Já que é opcional, o cliente enviar o report da PCM, como será feito o match opcional para o token, tá? Fique bem claro, não é opcional no geral. Só realmente naquele contexto o token. As outras coisas para ambos é obrigatório. Então, os APIs de fase 2, fase 3, obrigatório. Report do endpoint deve ser enviados apenas quando o role client. Isso, correto. Endpoint register token, role client. /token será o mesmo já utilizado no fluxo atual, certo? É isso mesmo. É o ponto onde você faz a troca para obter tokens. Está previsto algum endpoint para consulta, conciliado dos reportes enviados à PCM pela organização? Exemplo, listar Então, dos reportes. eu acho... Então, isso a gente tem na interface gráfica lá da PCM, tá? Talvez seja interessante para quem ainda pode ficar, já que nós estamos na extensão, fazer uma demonstração da interface gráfica. O que vocês acham aqui, Nick? Eu não sei se a gente tem tempo, Henrique. A gente está estourado já. Acho que esse é o problema aqui. Mas de qualquer forma, vocês vão conseguir fazer o login com o SSO ali. Acho que hoje já, né? Os pontos. Sim. Até o final do dia de hoje, certamente está disponível para todos os participantes que têm até uma conta em Sandbox, vai conseguir fazer aí os testes e ver as interfaces, tá bom? Isso. Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui a maioria das grandes questões, né? A do João você já respondeu, deixa eu ver. A do Leonardo, teste do piloto deve ser estimados... tá, isso aqui é sobre prazo, como ainda... Desculpa, pode falar.
Pode ir. O prazo, gente, é o seguinte, nós estamos recebendo demandas, estamos tratando dessas demandas, tá ok? Talvez até sexta-feira a gente tenha alguma novidade aí, tá bom? Perfeito. Como ainda existem dúvidas em relação à implementação, existe a possibilidade... tá, beleza, essa pergunta. O campo rejection reason está como obrigatório. Deve ser enviado como null quando não houver o campo, já existia. Enviado conforme o que você recebeu no request do GET ali. Se não veio nada, então não envie nada. Se veio null, envie null. Se veio uma string vazia, envie string vazia. É conforme o que você recebeu, você como cliente, né? Eu acho que a gente conseguiu... mas uma última pergunta aqui. No report da PCM é enviado um array de requisições. No response da PCM é retornado um array de report ID correlation. Como relacionar a requisição com o status dele? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Ela está comentando o seguinte. Da requisição. Eu tenho 500 aqui e vou receber um array de 500. É pela ordem, tá? O primeiro mapeia com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Tá ok? Entendi o que eu quis dizer. Entendi. Perfeito. Na verdade, a gente recebe o Correlation ID. A gente não consegue usar esse Correlation ID, não, então... Se você enviar um Correlation ID para ser utilizado, aí você vai receber ele para utilizar para esse propósito. Então, é até recomendado você ter um ponto de controle aí, que você salve esse report ID na sua base. Isso. Beleza? Pessoal, acho que a gente encerra pelo menos essa plenária aqui. E Diego, a gente pode colocar no último slide. Mas em nome aqui do Open Finance, a gente está muito animado com a possibilidade aqui de ter uma plataforma que não existe lugar nenhum no mundo, né? A gente está sendo bem pioneiro em construir um sistema que tem uma observabilidade nesse nível, né? Então, agradecer aí todos os participantes do piloto, todo o trabalho aqui do GT Arquitetura, e dizer que a gente está à disposição e realmente muito interessado em fazer isso funcionar e acontecer. Então, a gente está à disposição mesmo para ajudar vocês a tirar dúvidas e conseguir, o mais rápido possível, colocar todo mundo aqui para dentro dessa nossa plataforma de coleta de métricas, tá bom? Ô Nick, acho que a gente poderia, inclusive, abrir o Slack lá, né? Para Sandbox. O que você acha? Bom, acho que é só uma questão administrativa aqui. A gente pode ver isso no segundo momento, via informa, mas é porque precisa realmente cadastrar as pessoas lá. Mas vamos ver isso aí, porque eu acho que pode ser uma ótima ideia aí para ter um ponto fácil, né, de conversa entre os participantes. Maravilha. É isso. Muito obrigado, Diego. Avisos finais, pessoal. A gente vai compartilhar o vídeo da gravação, a gente vai compartilhar o material também apresentado aqui. Grande parte, na verdade, a integralidade da documentação está lá no portal do desenvolvedor para vocês acessarem também. Se tiverem dúvida, a gente está mudando o Service Desk para ter uma jornada específica para PCM, então vocês vão ter já uma informa também indicando como é que vocês vão abrir ticket. Urgentemente, se vocês quiserem abrir algum ticket, vocês podem abrir se vocês indicarem PCM no título dele, que o pessoal lá do Service Desk a gente consegue direcionar para o GT Arquitetura responder, tá bom? Além disso, vocês têm o contato do e-mail do GT Arquitetura. Se tiver alguma coisa que vocês não conseguem endereçar pelo Service Desk, a gente, de acordo com a capacidade produtiva, a gente deve por acessar. E obrigado aí pelo tempo disponibilizado. Eu sei que tem um recurso escasso aí. Espero que tenha conseguido, em linhas gerais, trazer todas as informações necessárias para vocês conseguirem promover essa integração aí à plataforma. Sucesso. Obrigado, Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Até pessoal. mais. Bom dia. Tchau. Bom dia. Boa semana.